O Flamengo não admite publicamente, mas topa vender Pedro, centroavante, que também está de olho em uma transferência. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais detalhes sobre o tema. Para completar, Cruzeiro fez mais uma tentativa, sim ou não, em relação a Valentim Gomes. Te conto sobre uma faxina no Boca Juniors, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Hora de falar sobre o Cruzeiro para esclarecer se a Raposa fez ou não uma nova tentativa por Valentim Gomes. A imprensa argentina noticiou nessa semana que o Cruzeiro fez uma nova proposta. Rejeitada pelo Vélez, o Valentim Gomes é aquele zagueiro de 21 anos de idade que quase se mudou para a Raposa em janeiro. Proposta na oportunidade chegou a 11 milhões de dólares, mas o Vélez na última hora fez mais uma alteração e o Cruzeiro desistiu do acordo. Pois bem, existiu de fato recentemente uma tentativa de contato, mas não foi por agora. Um mês atrás, o Cruzeiro sugeriu um empréstimo, rejeitado. O Cruzeiro também chegou a uma opção de compra com valores baixos. Diante da recusa, da negativa do Vélez, não existiram mais conversas. O Cruzeiro está no mercado em busca de zagueiros. Há quem garanta que Brian Medina, que pertence ao América de Cali, pode ser uma alternativa, embora com outros interessados. O Dinamo Kiev da Ucrânia também está na parada. Só para completar, contar que o Racing, da Argentina, é mais um interessado em Lautaro Dias. O atacante, que perdeu espaço desde a chegada do técnico Leonardo Jardim, também já foi alvo de especulações em outros clubes brasileiros, entre eles o Sport e o São Paulo. No Sport, as tratativas não avançaram. Em relação ao São Paulo, o tricolor assegura que não teve negociação nesse momento. Quero te contar agora sobre uma faxina do Boca. Será que entre os vários jogadores que estão de saída do clube argentino, algum caberia no seu time do coração? É que o Boca, muito irritado com o desempenho do time na Copa do Mundo de Clubes, eliminação na fase de grupos, com direito a um empate em 1-1 contra o Auckland City, equipe formada por atletas semi-amadores. Diante desse cenário, optou-se por formar uma lista com 12 jogadores que estão à disposição do mercado. Tem para todos os gostos e posições. Queria citar cada um deles, começando por Sérgio Romero, goleiro super experiente, um dos mais importantes dos últimos anos do futebol argentino. O reserva dele, o Javier Garcia, também faz parte dessa lista. Advíncula, lateral direito peruano. Marcos Rojo, zagueiro dos mais experientes. Christian Lema e Labra, o Christian é zagueiro e o Fabra, lateral esquerdo, também fazem parte dessa relação. Tem mais um lateral esquerdo, o Sarate. No meio-campo, o volante Rolon, também volante Miramon, o volante Martegani, além dos atacantes Ceballos e Jansson. Pergunta que eu deixo para você diante de todos esses nomes, algum te chama a atenção? Eu acho que Sérgio Romero, Advíncula, Fabra e Martegani poderiam ser bons acréscimos. Ceballos, de 23 anos de idade, também pode merecer a atenção. Hora de falar sobre o Flamengo, e a possibilidade de Pedro deixar o clube é real. Até porque o Pedro anda incomodado com a falta de minutos, o Felipe Luiz se decepcionou com o desempenho do centroavante e José Boto pretende contratar um outro centroavante. Bora explicar em detalhes essa história? A insatisfação do Pedro se dá pelos poucos minutos. Contra o Bayern de Munique, por exemplo, ele nem sequer saiu do banco, jogo mais importante do Fla na temporada. Já em relação a Felipe Luiz, que chegou a dizer em fevereiro que contava com o Pedro como seu grande destaque, ele montaria um esquema para privilegiar o Pedro. Essa percepção mudou radicalmente, especialmente porque o Pedro não consegue entregar no momento sem bola aquilo que o Felipe Luiz espera de um centroavante. Para piorar, o José Boto está no mercado em busca de alternativas. O grande lance é que o Pedro hoje vale algo na casa dos 22 milhões de euros e não tem proposta nem do Brasil, nem do exterior. O Flamengo, obviamente, não vai admitir, mas dá preferência para ofertas de clubes de fora, para evitar que o Pedro faça sucesso num rival brasileiro. Só para completar, desde que ele voltou da lesão grave no joelho, foram 17 partidas com 5 gols e 3 assistências. Jogador comprado em 2021 por 14 milhões de euros junto à Fiorentina. 2 anos depois, o Palmeiras chegou a oferecer 20 milhões de euros, o Flamengo recusou. Nesse momento, avaliado em 22 milhões de euros, não imagino que possam chegar propostas desse tamanho. E você, o que faria em relação ao Pedro? Já usa espaço para comentário para registrar sua opinião, só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. O Edmilson Moraes perguntando sobre novidades na janela do Cruzeiro. O Racing da Argentina entrou em contato pelo Lautaro, ainda não há um acordo.
O interesse no Valentim Gomes aconteceu mais um mês atrás e não houve acerto entre os clubes. Cruzeiro e Vélez praticamente colocaram um ponto final nessa história. Sobre Brian Medina, que é aquele zagueiro do América de Cali, ele até deve ser negociado, mas hoje de manhã uma pessoa do Cruzeiro me falou que não tem negociação por esse atleta. Até achei estranho, porque muita gente já noticiou sobre o interesse do Cruzeiro no Brian Medina. 1,90 m de altura, era titular do América de Cali, mas perdeu espaço nos últimos dias. O Lucas Moreira, o Wallace, volante do Cruzeiro, não cairia bem no timão? Cara, eu gosto muito do Wallace, demais. Mas ele já teve sondagem para deixar o Cruzeiro, o Grêmio, inclusive, manifestou interesse, o Wallace já jogou por lá, mas o Wallace disse que vai continuar no... Acabou. Vai continuar no Grêmio, tá bom? No Cruzeiro, não tem a intenção de sair. Voltamos aqui diretamente da concentração do Cruzeiro em Vitória, onde fizemos, né, a chegada da delegação do Cruzeiro para a Vitória Cup, que acontece aqui às 8 horas da noite, tendo Defensa e Justiça. A Itatiaia transmitindo com imagens para você e também contra o Banfield, jogo no domingo às 4 da tarde. O Cruzeiro, como sempre aqui no Espírito Santo, muito bem recepcionado pelo torcedor, cerca de 500 a 700 torcedores estiveram aqui tirando fotos com os jogadores e é lógico, o momento não poderia ser melhor. O Cruzeiro que entra, né, para essa Vitória Cup antes da semana de preparação também final para o jogo contra a equipe do Grêmio no domingo às 8h30 da noite no Gigante da Pampulha. E você acompanha nas plataformas digitais tudo sobre a chegada da delegação do Cruzeiro, que inclusive estivemos hoje pela manhã no estádio Kleber Andrade, que está com um gramado espetacular. O Cruzeiro que, né, tem esse recurso de ter um gramado à altura para praticar um bom futebol. O técnico Leonardo Jardim, que tem todo mundo à disposição. Mas o que a gente chama atenção é mais uma vez, né, Cariacica, Vitória, o Espírito Santo abraçando o Cruzeiro com muitos torcedores nesse excelente momento. Não poderia ser melhor para a retomada do Campeonato Brasileiro. É um torneio amistoso, mirando o Campeonato Brasileiro para não perder aquele ritmo, né, Romano? Tudo bem que são adversários, são adversários não tão fortes assim, mas contribui bastante na questão física, no recondicionamento. É aquele negócio, problema deles, né? Exatamente. O negócio é ganhar condicionamento, o mínimo de condicionamento possível para retomar do Campeonato Brasileiro. Mas pega, eu falei, adversários não tão fortes assim desse torneio amistoso, Vitória Cup, só que adversários argentinos, e argentino chega junto, hein? Mas depende de qual animosidade que eles vão ter, né? Mas não gostam de perder, né? Não gostam de perder. E eu acho que serão 2 bons testes aí pro Cruzeiro. Começou hoje, né? Inclusive com a vitória do Banfield para cima da Desportiva Ferroviária, né? Exatamente, e vamos agora com um convidado aqui no apito final mais do Cruzeiro de volta, Rubens Júnior. Pois é, hoje o Cássio deu uma declaração importante falando sobre o Lucas Silva, sobre a sua liderança, sobre o que ele vive também com relação ao que ele representa para o clube, o próprio Cássio também com toda a sua experiência, né? E ele comenta sobre isso aqui no apito final. Eu prezo muito a hierarquia. Para mim, os 2 maiores líderes do nosso elenco é o Lucas e o Romero. Pra mim, eles 2 são uns caras que são referência pra gente, são 2 jogadores que conhecem a história do Cruzeiro e quando eu cheguei, eu falei, cara, eu tenho que seguir alguém, e eu não posso, eu tô chegando agora, eu tenho que ter esse respeito, e eu tenho que seguir deles, bem, eles são 2 líderes, assim, eu acho que é um grupo muito bom, é um grupo que não tem vaidade, todo mundo se respeita, o nível de treino é muito alto, de respeito também, a gente não tem 11 jogadores, tem um grupo, que qualquer momento pode jogar. O Prat estava na base, outro dia ele estava jogando já de titular, então... É pro Sub-17, desde o Sub-20 ainda. Então tem grandes jogadores aí, se tu vê os dois são da base, 2 lateral esquerdo, não tem essa vaidade, moleque da base, o cara super renomado, que nem o Gabi, que tem uma carreira maravilhosa. Sim. Obrigado, Cássio, conosco aqui no apito final da Itatiaia, ele reconhecendo a liderança, e o Lucas Silva, inclusive, vai participar conosco do Rádio Esportes, meu caro Hugo. São lideranças nesse time do Cruzeiro, na formação do Cruzeiro, Lucas Silva, principalmente o Cássio. Agora, ô Romano, que reviravolta até o período dessa pausa aí pra data FIFA do Cássio, viu, na carreira, viu? Na carreira não, no Cruzeiro. Foi um grande goleiro no Corinthians. O Cássio sempre foi um grande goleiro, e ele tava pagando por um time
desorganizado que o Cruzeiro estava defensivamente, tomando muitos gols e a culpa caiu em cima dele. Fica exposto. O Leonardo Jardim, a primeira coisa que fez, consertou a cozinha. Acertou a cozinha, os números defensivos do Cruzeiro hoje são ótimos. É impressão minha, é leitura errada minha ou não, Romano? Quando você pega o Cruzeiro do Fernando Diniz e do Leonardo Jardim, a saída de bola é diferente, né? Porque são esquemas diferentes. Sim, não tem aquela coisa de saída de bola demais do goleiro. A marcação do adversário, aquela pressão na saída de bola, ela não tem seguido aquele mesmo ritmo que seguia no comando do Fernando Diniz. A pegada é outra. O negócio é o seguinte, é muito bonito, legal demais a saída de bola com o goleiro tocando, etc. Quando isso vem sendo trabalhado desde a base, sim, com os goleiros, o que me parece que alguns clubes no Brasil já estão trabalhando. Agora, não adianta você pegar um goleiro que a vida inteira não jogou assim e querer adaptá-lo. É aquele negócio. Cachorro velho não aprende truque novo. Não adianta você fazer isso, né? Aí o Diniz ainda veio. Não, que ele evoluiu muito com os pés. Me ajuda, né? E qual será a novidade no elenco celeste, Rubens? Pois é, a novidade pro compromisso contra a equipe do Defensa e Justiça e também contra o Banfield, o Cruzeiro relacionou o Japa, recuperado de uma lesão no tendão do joelho esquerdo, ainda não atuou nesta temporada, ao todo tem 22 jogos com a camisa do Cruzeiro. O Cruzeiro que também venceu na equipe sub-20, 2-0 o Bahia, emplacou uma quinta vitória na competição, no Campeonato Brasileiro sub-20, e tem o Batistella, ele que não esteve em campo e o Cruzeiro vem negociando para tentar a sua renovação de contrato, ele que participou essa semana de algumas atividades com o elenco principal em campo, quem sabe o Batistella sendo também mais uma alternativa aí para essa conduta de trabalho do técnico Leonardo Jardim. Valeu, tá aí o nosso Rubens com o Cruzeiro, acompanhando de perto a Raposa nessa competição Vitória Cup.